Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula que está discutindo a relação entre ecologia e legislação ambiental. Na primeira videoaula, nós discutimos como o paradigma do equilíbrio ecológico embasa a nossa legislação ambiental. Nesta videoaula, nós vamos apresentar o paradigma do não equilíbrio que substituiu o anterior e as possíveis implicações para a legislação ambiental. O que aconteceu em meados do século XX que começou a vir essa mudança de paradigma? Antes de falar sobre a origem dessa mudança, vamos comentar algumas coisas, algumas evoluções que ocorreram durante o século XX. Então, nós tivemos em 1948 a teoria da informação de Claude Shannon, que colocou a comunicação como problema matemático. Isso depois veio a fortalecer a ideia de sistemas complexos. 1960, 1970, teoria do caos, que trata de pequenas sensibilidade às condições iniciais, pequenas mudanças causam pequenas mudanças no início do evento pode causar grandes mudanças futuras, como a ideia de que uma borboleta bate a asa em Tóquio e leva a um furacão em Nova York. A teoria da complexidade, em 1970, com Edgar Morin e outros filósofos e cientistas, que engloba a teoria do caos, teoria dos fractais, teoria de catástrofe, dentre outras. E aí começa-se então a pesquisar a ideia dos sistemas complexos. Nós vamos abordar essa temática mais profundamente na próxima aula sobre teoria da resiliência, mas esse é um ponto muito importante, a ideia de sistemas complexos. Depois também tivemos o aumento da capacidade de computação, que então permitiu pesquisar melhor a dinâmica de equações não lineares. E qual foi então a origem do paradigma do não equilíbrio, né? Ele já vem desde o início do século XX. Primeiro com o Gleason, o ecologista vegetal, que ele não concordava com a ideia de Clemens da sucessão do clímax ser um superorganismo e propôs a teoria individualista em 1917. O 1930, o ecólogo Charles Elton, ele colocava claramente, então, no seu livro de Ecologia Animal, que o balanço da natureza não existia para as espécies animais. Depois, em 1969, um simpósio sobre diversidade e estabilidade nos sistemas ecológicos, começou-se a abordagem matemática de possíveis questões relacionadas ao equilíbrio nos sistemas naturais. Posteriormente também estudos de paleoecologia, porque nos Estados Unidos é muito forte a legislação, ela explicita que um dos objetivos, por exemplo, seria conservar a América primitiva. E o que seria a América primitiva? Então começaram a debater, a América antes dos colonizadores chegarem? Então, com estudos de paleoecologia, se viu que, na verdade, a vegetação nos últimos 5, 10 mil anos, ela mudou muito nos diversos locais. Respondendo a mudanças climáticas e outros fatores, a vegetação foi mudando. Então, não dava para definir qual era a América primitiva, como a legislação falava. Depois, engraçado, em 1992, um livro de biologia da conservação, que é bem da nossa área, o autor Thomas Piketty, ele escreveu um capítulo onde ele colocava um novo paradigma em ecologia, as implicações disso para a biologia da conservação de níveis acima das espécies, né? E isso passou um pouco batido aqui no Brasil, apesar de ser um livro de 1992. E depois, Daniel Botkin, ele escreveu esses livros, Harmonias Discordantes, onde ele realmente desmontou a fundo a ideia do balanço da natureza. Mas um autor muito importante que nós vamos ver na próxima aula, que desenvolveu toda a questão da teoria da resiliência, foi o ecólogo canadense que faleceu em 2019, o Crawford Hawling. Então esse realmente foi um monstro da ideia de não equilíbrio e desenvolveu um estudo com um artigo seminal que ele publicou em 1973, Resiliência e Estabilidade nos Sistemas Ecológicos, no qual ele propõe um outro conceito de resiliência.
e a partir dos trabalhos dele, então, ajudou a fundar a economia ecológica. Então, assim, é um ecólogo de primeiríssima mão que nós vamos ver a evolução do trabalho dele na próxima aula. E para entender um pouco, então, essa ideia de equilíbrio ou não equilíbrio, vamos entrar rapidamente a ideia da matemática do não equilíbrio, para ficar claro o que significa. Bom, então, o sistema, quando se fala em equilíbrio, o sistema só tem um ponto de equilíbrio. Então, nós vamos aqui pegar a equação logística e modelar, simular a equação logística com condição inicial, por exemplo, 0,9 e o parâmetro R2. Então, vocês vejam, o sistema começa em 0,9, ele oscila e a partir da quarta, quinta interação, o sistema estabiliza em resultado final de 0,5. Você pode iterar isso em 1 milhão de vezes, que ele só vai dar o resultado 0,5. Então, ele atingiu um ponto de equilíbrio. Uma outra questão é o mesmo sistema, só que a condição inicial agora partindo de 0,1. O 0,1, o R em 2 também, vocês vejam, o sistema novamente ele atinge ali na quinta iteração o ponto de 0,5 e aí o ponto de equilíbrio. Se a gente olha nisso o diagrama de estado, significa isso, o sistema tem um ponto só de equilíbrio. Agora é interessante, essa mesma equação, agora quando eu simulo ela com, por exemplo, partindo da condição inicial de 0,1, mas o R em 3,1, vocês vejam que ela não atinge somente um equilíbrio. A partir de um determinado ponto, ela começa a oscilar e ela tem 2 pontos de equilíbrio. Então, no diagrama de estado que os matemáticos fazem, né, você plota. Então, a equação tende a oscilar entre esses 2 pontos. Se eu uso o R, a mesma condição inicial, mas o R em 3,5, vocês vejam que aí atinge 4 pontos de equilíbrio. Diagrama de estado mostra ali, o sistema fica oscilando entre 4 pontos de equilíbrio ou 4 atratores, como se diz, né? Então, os matemáticos loucos, né, o que eles fizeram? Eles simularam todos os possíveis valores de R para a equação logística, e a partir daí fizeram então o diagrama de bifurcação. Vocês vejam como é o comportamento. Essa é uma equação determinística, que segundo a ideia antiga, eu conseguia determinar o resultado desse sistema. Mas vejam, quando atinge por volta o R de 1,5, o sistema bifurcou em 2 pontos de equilíbrio. Mais à frente ele bifurca em 4, até chegar em pontos onde você não tem nenhum ponto de equilíbrio, você tem uma dinâmica caótica como mostrado ali. Então, vocês vejam, o pessoal começou a descobrir que mesmo equações não lineares apresentavam uma dinâmica realmente muito complexa. E a partir disso, isso foi trazido então para a área ambiental, né? O que é a ideia do não equilíbrio? Então eu tenho um sistema, você tem a paisagem ali, você tem morros e bacias, né? A bola, que é o sistema, ele está andando ali, rolando ali naquela paisagem. Ela pode atingir um equilíbrio, uma bacia ou outra, ou seja, um ponto de equilíbrio ou outro, que é a figura do meio no espaço de fase, né? Então vocês vejam, o sistema bifurca, tendo 2 possibilidades. Ou seja, sistemas complexos se organizam em torno de um ou de vários possíveis estados de equilíbrio ou atratores. E aí um exemplo, então, em ambiente natural. Eu tenho um ambiente como esse, que ele pode ser dominado por gramínea ou dominado por arbustos. Então, dependendo da condição, por exemplo, distúrbios como fogo, pastoreio, o sistema está em uma bacia de atração onde domina a gramínea. Dependendo de como manejo isso, ele pode ultrapassar esse limiar, que é o alto ali onde divide as 2 bacias, e ir para uma condição onde eu só tenho um ambiente dominado por arbustos. Então essa é a ideia de múltiplos equilíbrios. O sistema, na natureza, ele existe em diversas possibilidades. E o que precisaria, então, que é o conceito de resiliência de Holling, que ele chama resiliência ecológica, na aula passada nós vimos que chama, no vídeo passado, resiliência de engenharia, que é a velocidade com que o sistema retorna para o ponto de equilíbrio. Para Holling, não, deve-se ter claramente o conceito de resiliência ecológica, que é definido como a soma de distúrbios
distúrbios que o sistema pode absorver sem provocar mudanças no seu estado atual. Ou seja, então, o sistema que está no lado de cá, por exemplo, dominados por gramíneas, ele sofre uma série de distúrbios, a bola se move ali naquela bacia de atração, mas não chega a mudar para o outro. E esses distúrbios, eles são importantes para a persistência do sistema no longo prazo. E quais são as implicações, então, do paradigma do equilíbrio na legislação? Nós vamos ver mais a fundo essas ideias, como disso evoluiu a teoria da resiliência, na próxima videoaula. Agora nós só vamos, então, pincelar algumas implicações do paradigma do não equilíbrio para a legislação. Para a legislação e para a gestão ambiental. Bom, o mesmo professor de Direito, o Tarlock, ele coloca claramente: o paradigma do não equilíbrio rejeita a ideia romântica que a natureza deveria ser um lugar sem seres humanos e, consequentemente, a política do tipo deixa a natureza em paz. Os seres humanos são partes indissociáveis dos ecossistemas. Então, toda a ideia do equilíbrio, não, tem que deixar a natureza quieta que ela vai se perpetuar, não. Nós fazemos parte da natureza, não existe a natureza separada da humanidade, dos seres humanos. Um outro ponto muito importante: os ecossistemas estão em constante fluxo devido a ambos, distúrbios naturais e distúrbios humanos. O clima está variando há milhares de anos e o ecossistema ele vai mudando em função dessa mudança. E tem também os diversos distúrbios antrópicos. A incerteza e a imprevisibilidade são as características intrínsecas dos ecossistemas. Então nós vimos que tem possíveis bacias de atração. Quando que um limiar vai ser ultrapassado, a gente não consegue prever, porque isso é uma característica da dinâmica de equações não lineares. Modelos preditivos baseados em equilíbrio não apresentam bom desempenho em sistemas socioecológicos complexos. Nós vamos ver esse conceito também na próxima aula da ideia dos sistemas socioecológicos complexos. Mais implicações, agora a autora Trauer, 2006. O reconhecimento da mudança constante na natureza dos ecossistemas destruiu a noção de uma linha de base natural fixa na qual se poderia confiar para definir o ecossistema não perturbado, porque a legislação funciona assim: bom, eu tenho uma linha de base natural que eu consigo definir, então eu consigo legislar para que o sistema volte para aquela condição ou que os distúrbios não tirem o ecossistema daquela condição. Consequentemente, tornou-se impraticável tentar distinguir os distúrbios ecológicos que ocorrem naturalmente daqueles que são ou podem ser derivados dos seres humanos. Como resultado, surgiram então questões difíceis no campo da legislação ambiental sobre como determinar quais mudanças ecológicas devem ser regulamentadas e quais devem ser deixadas em paz. Então isso traz um desafio para a legislação, porque antes eu tinha certeza, olha, o sistema é esse, está em clímax, não vai mudar nunca. Agora não, a ecologia está falando, não, o sistema está constantemente mudando. Bom, e essa mudança é devido a fatores naturais ou fatores humanos? Então traz profundas implicações para a regulamentação ambiental. A autora ainda continua: sob esse modelo dinâmico da natureza, é impossível para ecologistas e legisladores determinar o estado exato da natureza que o regulador deve procurar alcançar ou preservar por meio de proteção ambiental. Isso se aplica muito nos Estados Unidos, porque a legislação explícita lá muitas vezes, olha, precisa conservar a América primitiva, os parques nacionais devem conservar a América primitiva. Qual é a América primitiva? No Brasil, a ideia do equilíbrio por trás da nossa legislação, ele não explicita isso, mas deixa implícito, olha, é a comunidade clímax. Mas qual comunidade clímax? A de hoje, a de 100 anos atrás, a de 300 anos atrás, de 1000? Essas são as dificuldades, então, para o legislador. Outras implicações, segundo a autora: várias características do paradigma de não equilíbrio criam ou ampliam problemas específicos na tomada de decisões em direito ambiental. Ela cita alguns, por exemplo, os sistemas naturais não reconhecem fronteiras, seja unidade de conservação, fora de unidade de conservação, fronteira, estados que têm legislações diferentes, os sistemas naturais não reconhecem isso.
Um outro ponto, ao reconhecer que os ecossistemas são complexos e que a ciência atual não tem capacidade de entendê-los completamente, ele eliminou o senso de certeza nas decisões tomadas sobre proteção ambiental. A enorme complexidade dos ecossistemas tornou imprevisíveis os relacionamentos de causa e efeito entre os componentes do sistema, usando as técnicas científicas atuais. Porque a legislação ambiental também depende muito disso. Eu preciso da cadeia causal para me regulamentar e para as cortes, para os tribunais tomarem suas decisões. E o paradigma do equilíbrio, ele quebra, como nós vimos anteriormente, essa cadeia causal não fica tão clara. Ainda outro ponto também que ela coloca muito em relação à política nacional de meio ambiente dos Estados Unidos, então a legislação, essa legislação, ela exige previsões de impactos ambientais com base em instantâneos estáticos de um ecossistema, ou seja, eu vou lá e faço um grande diagnóstico, vejo como é que aquele sistema está hoje. As percepções modernas da ecologia nos dizem que esse instantâneo não pode ser uma representação precisa do funcionamento de um ecossistema. Como nós vimos, os sistemas estão sempre mudando em função dos distúrbios naturais e antrópicos. Assim, como aplicada anteriormente, ou seja, a legislação de impacto, ela é limitada em sua utilidade como ferramenta de planejamento ambiental. Então é que ela critica muito a política nacional de meio ambiente dos Estados Unidos por ser inflexível. Os entendimentos modernos da incerteza em relação à fonte e extensão dos danos ambientais exigem uma abordagem mais flexível da regulamentação ambiental, ou seja, exige o manejo adaptativo que nós vamos ver mais a fundo na próxima aula. Ou seja, o que se tem colocado é que a legislação precisa ser flexível. Agora, esse é o grande desafio, como a legislação ser flexível e adotar um manejo adaptativo. Que o manejo adaptativo nada mais é do que transformar as ações de manejo numa espécie de experimento em grande escala. Ou seja, eu levanto o problema ambiental, elaboro um plano de manejo com hipótese clara, como é que esse sistema, esse ecossistema vai comportar, implemento o plano, monitoro, e aí o monitoramento assume uma função fundamental, avalio os resultados, implemento ajustes. Ou seja, eu manejo o sistema para conservar, mas manejo também para aprender. O manejo adaptativo é basicamente aprender fazendo. Então eu manejo o sistema de modo que eu não vou colapsá-lo, mas que eu permita aprender com essas ações. E aqui no Brasil, uma aplicação que eu acho muito grave: se o manejo adaptativo é a pedra fundamental da gestão ambiental e o monitoramento é fundamental para o manejo adaptativo, o tratamento dadas as informações de monitoramento ambiental pelos órgãos ambientais deveria ser considerado um crime de lesa pátria. Ou seja, existem milhares de estudos ambientais dentro dos órgãos ambientais, milhares de relatórios de monitoramento, e essa informação está praticamente perdida em arquivos. Ou seja, se a gente tivesse essa informação disponível, a nossa condição de gestão ambiental no país para aplicar o manejo adaptativo seria outra. E eu falo isso com uma crítica porque nós estamos dando um jeito de resolver esse problema. Então nós estamos desenvolvendo a plataforma integrada de apoio à gestão ambiental, onde a gente consegue resolver esse problema que os órgãos ambientais não conseguiram. Ou seja, uma startup pequena, com baixo poder de investimento, está conseguindo resultados em termos de sistema muito maiores do que os órgãos ambientais brasileiros. Então isso é um ponto muito sensível e que precisa urgentemente ser abordado no país. E por que o paradigma do não equilíbrio é praticamente desconhecido no Brasil? A interpretação que eu faço é a seguinte: nós tivemos então no início do século XX o desenvolvimento da ecologia. Em meados do século XX, ela desdobrou em ecologia evolutiva, ecologia de sistemas. A ecologia evolutiva ela deu origem à biologia da conservação e a ecologia de sistemas, a ciência da resiliência, que nós vamos ver na próxima aula. O que aconteceu no Brasil? Nós fomos para um ramo ligado ao paradigma do equilíbrio. Então, toda a nossa formação acadêmica, os nossos cientistas, professores universitários,
percorreram esse caminho, principalmente biologia da conservação, que veio forte para o Brasil na década de 80, e o braço ligado ao paradigma do não equilíbrio, que principalmente a ciência da resiliência, ele não foi abordado, é praticamente desconhecido no Brasil. Então, como eu disse, a gestão ambiental no Brasil ela é toda focada, a gestão e a legislação, nas ideias ligadas ao ramo do paradigma do equilíbrio. Leitura complementar, como eu demonstrei na próxima aula, então, no capítulo 4 do nosso livro aqui, Repensando a Gestão Ambiental Pública no Brasil, ele destrincha toda essa questão do paradigma do não equilíbrio e dá toda a bibliografia necessária para você aprofundar um pouco mais nessa questão. Em termos da legislação ambiental, nós vamos voltar nela na próxima aula, mas em termos de pincelada, né? Então, vocês vejam, desde década de 90, isso lá nos Estados Unidos já vem sendo discutido, né? Como que o paradigma do não equilíbrio, ele traz consequências para a legislação ambiental. Então, como relacionar o manejo adaptativo e a política ambiental, de proteção ambiental dos Estados Unidos, né? O National Environment Protection Act, né, que é a lei de 69, que criou toda essa ideia do impacto ambiental. Inclusive, no nosso livro, quando a gente conta a história da gestão ambiental dos Estados Unidos, a gente conta a história do autor dessa lei, como que evoluiu as ideias dele, por que se desembocou nisso. Depois, esse livro também que discute a elaboração das leis ambientais lá nos Estados Unidos. Artigos que discutem implicações disso para o manejo e planejamento de bacias hidrográficas, gestão de bacias hidrográficas com base na ideia do não equilíbrio, toda a ideia as resiliências dos sistemas socioecológicos e a lei, quais as implicações nisso. Nós vamos ver essa questão na próxima aula, então, de sistemas socioecológicos. E o livro que eu já mostrei na primeira postagem que eu fiz, né, que as autoras falam o fim da sustentabilidade, que seria um conceito ultrapassado, que a gente deveria adotar o conceito da resiliência. Inclusive o livro eu ainda não li, eu li o artigo delas, o livro está em processo de importação, mas é muito interessante a abordagem que elas colocam. Então, na próxima aula, nós vamos entrar a fundo em termos da teoria da resiliência, entender o que são sistemas socioecológicos complexos e aprofundar bastante nessa discussão. Espero que vocês tenham gostado, que comecem a refletir mais sobre realmente como a nossa legislação ambiental está pelo menos 30 anos atrasada em termos de conceitos e como debater como nós vamos fazer para modernizar essa legislação ambiental. Eu te espero então na próxima aula.